starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Duas coisas que eu queria falar antes da gente começar. A primeira é a seguinte. Todo mundo aqui já ouviu dizer que João era o discípulo favorito de Jesus? Todo mundo aqui já ouviu dizer isso? O discípulo amado de Jesus? Aonde está escrito? Alguém sabe onde está escrito? No Evangelho de João. Quem foi que chamou João de discípulo amado? Ele mesmo. Cheio de si, né? Jesus nunca chamou João de discípulo amado. De todos os discípulos, a gente vai ver aqui hoje que todos eles sofreram uma morte parecida com a de Jesus, exceto João. Por que João se coloca nessa categoria? Ele sabia quem ele era, né? Eu fico pasmo de ver como a gente frequenta a igreja, mas continua sem ser transformado. Acho que isso é uma realidade da nossa cultura hoje. João, ele se chamou de discípulo amado, e isso daí me ensina uma coisa, que Deus não tem favoritos, mas você pode escolher o quão próximo você chega dele. Deus não tem favoritos, ele está disponível para todo mundo. E aí, assim, se a gente estivesse vendo o jogo do Flamengo, eu tenho certeza, tirando aqueles que não se converteram ainda, que não são flamenguistas, eu tenho certeza que nós estaríamos num outro nível espiritual. O Flamengo mexe com o espírito das pessoas. Verdade ou não? A gente vai num estádio, quando você veste a camisa do Flamengo, você é transformado. Ou seja lá o time que você torce, né? Tô fazendo uma brincadeira com o Flamengo, mas... E aí eu fico pasmo que a gente fala de maturidade, a gente fala de transformação, mas... O que eu vou falar aqui é desconfortável para todo mundo. Mas eu quero te convidar a pensar, não estou te acusando. Quero só te convidar a pensar. Da próxima vez que você estiver diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, avalie a sua postura. Da próxima vez que você tiver a oportunidade de falar assim, esse momento é exclusivo
para adorar ao meu Senhor, aquele que se entregou por mim. Queria te convidar a avaliar a sua postura. Para quando a gente cantar canções como essa, né? Seu amor é o céu sobre nós. Eu acho que a gente não tem noção do que é o céu. Senão nós... E não estou falando isso para te convencer a se emocionar, não. Você se emociona se você quiser, né? Mas, pegando um gancho nisso que eu falei sobre o time de futebol, a gente é acostumado a ouvir que homem não chora. Né? Quem aqui já ouviu isso? Isso é a maior mentira de todos os tempos. Menino não chora, menino é educado para crescer e ser forte. Mas um dos sinais da maturidade é você saber se expressar. É você ser claro nos seus sentimentos. A emoção faz parte do seu ser. A emoção não é alheia. Muita gente que tem medo de se emocionar. Eu não sei nem o que falar sobre isso, não sou psicólogo, mas a minha percepção é que quanto mais você escolhe se aproximar de Deus, mais evidente fica a expressão das suas emoções. É só uma impressão minha, percepção minha. Eu não consigo não me mover sabendo que o objetivo do meu tempo é adorar a Deus. Não consigo. Se a gente quiser uma igreja madura mesmo, a gente vai precisar aprender da palavra, mas a gente também vai precisar expressar o que Deus fez por nós. Isso faz parte do nosso testemunho. Eu acho que os pastores antigos, eles ensinavam as congregações a adorar, né? Na época que não podia bater palma na igreja, eles ensinavam as congregações, vamos adorar. Então, acho que a gente perdeu isso, e a gente deveria pensar nisso. Eu até podia aproveitar esse momento para constranger todo mundo, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Entendeu? Amém? Amém? Então, leva isso para casa e vamos continuar a nossa série sobre maturidade. Se a gente quer falar de maturidade, eu acho que é importante a gente chegar nesses pontos. E hoje, como nós estamos todos em família, eu acho que eu posso ir mais fundo do que o que a gente vai normalmente. Então, aperte seus cintos aí. E vamos que vamos. Vamos fazer aquela brincadeira, né? De licença, durante 30 minutos, depois a gente volta a ser amigo. Amém? Então vamos orar. Pai, que o Senhor dê sensibilidade aos nossos ouvidos, o meu também, enquanto eu falo, para perceber o que é do Espírito e o que é do Pedro, e para cada um de nós que recebemos isso pela primeira vez, essa palavra pela primeira vez, que o Senhor também dê sensibilidade para perceber o que é do Espírito e o que vem do homem. Ajuda a sua igreja a discernir a sua palavra, para que nós possamos ser edificados, construídos como uma edificação sólida, para prestar testemunho da sua glória nesse tempo, nesse espaço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está numa série sobre maturidade. A gente chamou essa série de Cresça e Desapareça, tirando o exemplo de João capítulo 3, versículo 30, quando João fala: importa que ele cresça e que eu diminua. E na primeira mensagem a gente falou sobre essas 3 perspectivas que a gente vai abordar nessa série, essas 3 perspectivas da maturidade. Na primeira a gente falou sobre liberdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre todo aquele que o Filho de Deus libertar verdadeiramente será livre. A gente falou em Gálatas capítulo 5, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí a gente questionou o que é essa liberdade. Fomos até um extremo o que é liberdade? Liberdade é andar bem dentro dos limites que Deus estabeleceu. Liberdade não é viver sem limites. Viver sem limites é anarquia. Liberdade é viver bem dentro dos limites que Deus te deu. Os limites, eles são para o seu bem. Os limites não são restrições. Eles são para o seu bem. Porque um carro, a gente viu aqui, né, desgovernado a 120 por hora, sem as proteções da estrada, vara a ribanceira e aí todo mundo se machuca. Então, os limites que Deus colocou para nós são para o nosso bem. E aí a gente deu vários exemplos, né? E durante a primeira mensagem a gente falou sobre essas 3 perspectivas: a liberdade, os deveres e os direitos.
Na primeira nós falamos sobre a liberdade e hoje nós vamos falar sobre os nossos deveres. Tem gente que fala assim, mas nós somos libertos, né? Nós vivemos na dispensação da graça, então a gente não tem dever nenhum. Se engana. Pelo menos, se a gente lê o que Jesus nos ensinou, a gente se engana quando acha que não temos deveres nenhum. O que a gente pode dizer é que não é um pré-requisito, mas é uma prova. O nosso testemunho e tudo isso que a gente vai falar, ele não é um pré-requisito para a sua salvação, mas é uma prova. Aliás, a gente também chegou a abordar na primeira mensagem que a gente tem que deixar essa ideia para lá de que salvação é ir para o céu. Salvação é muito mais que isso. Experimentar o reino de Deus que já chegou com Jesus é muito mais do que só ir para o céu. É viver esse reino que Ele inaugurou aqui, experimentar, né? Conhecer a verdade, como a gente falou aqui, é experimentar a verdade. É ter gosto da verdade, é ter a oportunidade de pôr à prova aquilo que Deus falou. E hoje a gente vai falar sobre os nossos deveres. Para isso a gente vai ler Marcos, capítulo 8. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Talvez você não saiba disso, mas é bem provável que Marcos tenha sido escrito pela caneta ou pelas palavras do próprio João Marcos, mas ditado pelo apóstolo Pedro. A maioria dos estudiosos já chegou à conclusão de que o apóstolo Pedro é o responsável pelo Evangelho de Marcos. Na verdade, no Novo Testamento é uma confusão um tanto sadia, né? O Evangelho de Mateus, está escrito Mateus ali na capa, mas ninguém sabe quem escreveu. O único que a gente sabe ao certo mesmo quem escreveu é Lucas, porque é um documento histórico. João, a gente tem uma ideia de que é o mesmo João, o discípulo, por causa da maneira que ele se intitula, mas não é certo, garantido. E Marcos foi o primeiro documento a ser encontrado, que serviu também de material original para cópia de Mateus e Lucas. Quando Lucas escreve, por exemplo, o evangelho dele, ele copia muita coisa de Marcos. Marcos foi escrito para os romanos, então ele tem uma linguagem um pouco mais militar, e aí Lucas copia um pouco dele. É bem provável que o evangelho de Mateus foi copiado também de Marcos. Por isso que quando a gente lê os evangelhos sinópticos, a gente vê a mesma história, as mesmas coisas. A gente fala, por que contar a mesma história, né? Isso faz parte do processo que talvez Deus tenha escolhido para atestar a veracidade da Bíblia, atestar a veracidade da palavra dele escrita. Pelo menos isso que a gente foi deixado para nós, é como se Deus estivesse atestando, dizendo, olha, são pontos de vista diferentes da mesma história, por isso você consegue confiar. E Marcos capítulo 8, os capítulos de Marcos são bem pequenos, né? Mas Marcos capítulo 8 é um texto bem famoso, você vai ver quando a gente lê. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 38, e ali no meio é o versículo que eu quero que a gente foque, tá? Então vamos lá, versículo 31, Marcos capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes, né, a multidão e aos discípulos, os capítulos anteriores e os textos anteriores, você vê isso. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes e sacerdotes e pelos mestres da lei. É necessário que ele fosse morto e 3 dias depois ele ressuscitasse. Note que Jesus já estava falando aqui, ao longo dos evangelhos você vê que Jesus avisou 3 vezes que ele ia ser rejeitado, perseguido, que ele sofreria violência, que ele ia ser crucificado, bem claro, e que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, foi claro. Quando os discípulos não acreditaram, você vê a incredulidade que eles tinham, né? Então, essa aqui é uma dessas vezes. E ele falou claramente a esse respeito, eu falando a mesma coisa, né? Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha a audácia de Pedro, né? Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Para quem não conseguiu associar, essa é a vez que Pedro fala para Jesus, não, você não vai morrer não vamos permitir. E aí Jesus, sabendo que era necessário que ele fosse crucificado pelos nossos pecados, como a gente falou na semana passada, ele repreende Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, você sabe o que você está falando? Você está falando das coisas, você está pensando como homem, você está pensando com a mente carnal, você precisa pensar nas coisas do alto. E aí vem o texto que eu quero que a gente foque, né? Então ele chamou a multidão, chamou seus discípulos mais para perto e disse, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí ele desenvolve o raciocínio dizendo o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, deverá perdê-la,
mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai salvá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que o homem poderia dar em troca da sua alma ou da sua salvação? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará deles, quando vier a glória do seu Pai, com seus santos anjos. E aí o começo do capítulo 9, né, ele termina dizendo o seguinte: garanto-lhes que alguns dessa geração que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Esse texto de Jesus é um texto certamente mal entendido, e muitas das vezes mal pregado. Aqui na primeira parte a gente vê a repreensão de Jesus com Pedro. Pedro, você não sabe o que você está falando. E aí depois ele fala algumas coisas que são meio controversas, né? Quem perder a sua vida vai achá-la, e quem quiser ganhar a vida eterna deve perder a sua vida. Muita gente acha que Jesus está falando aqui só de um martírio, mas não é só um martírio. Quando eu digo só um martírio, não é para reduzir o martírio, é para vocês entenderem que Jesus vai muito além. Quando a gente fala de salvação é ir para o céu, Jesus é muito além disso. A palavra que ele usa aqui é a palavra que hoje a gente usa para psique, né, que é a nossa identidade, a nossa mente, o nosso ser. Na psicologia, a gente usa muito esse termo. O que é a sua psique? É quem você é a sua consciência. Já viu aqueles filmes que o pessoal futurista fala sobre transferir consciência? Que aí morre o corpo, mas a consciência fica vagando por outros corpos. Alguém aqui já viu algum filme desse? Né, o Transcendente, por aí vai. Isso aqui é o que Jesus está falando aqui, há 2000 anos atrás. Quando você entender que a sua identidade, que a sua consciência de ser, que tudo isso que você acha que é você, quando você abandonar isso, você vai encontrar a sua vida eterna. O que é a sua vida eterna? É a identidade que eu te dei, é a consciência que eu te dei. Por isso que Paulo insiste em Romanos, né? Vocês precisam de uma expansão de consciência, uma expansão da mente. Esse é o texto de Romanos, capítulo 12. Então essa é a parte que Jesus usa essas controvérsias. Certamente eles entenderam aquilo ali, e aí ele fala, porque o que você pode dar em troca da sua salvação? O que você pode dar em troca da sua alma? Aqui, mais uma vez, Jesus deixa claro que não tem nada que eu possa fazer para conseguir esse favor dele. Mas o texto que eu quero que a gente foque é no famoso texto: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É bem simplista. Quem quiser me seguir, Jesus está falando ali para a multidão e para os discípulos, quem quiser vir após mim, quem quiser me acompanhar, a primeira coisa que você precisa fazer é se negar. E a gente vai falar sobre isso. Depois você vai tomar a sua cruz e depois você vai me seguir. Nessa ordem. O interessante é que para eles, né, eu não sei se você lembra da época que você estudou português na escola, quando a gente estuda poesia, e aí as poesias têm, o verso 1 combina com 3, o verso 2 combina com 4, algumas poesias são escritas diferentes, o verso 1 combina com o último, e no meio tem algumas coisas que não rimam. Você lembra disso? Nesse tipo de frase aqui, né, principalmente essa pontuação, o número é muito importante para os judeus, e essa maneira de falar. O foco de Jesus está no meio dessa frase. Ele termina com começa a me seguir. A frase dele é a seguinte: quem quiser me acompanhar, e a última é siga-me. É a mesma coisa. Em português a gente só mudou as palavras para não ficar repetitivo. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: quem quiser me seguir, segue. Esse é o discurso dele. Começa com seguir e termina com seguir. E aí no meio ele fala duas coisas: negue-se e tome a sua cruz. A ênfase está na cruz aqui. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda quando a gente está falando de maturidade. Se a igreja quer crescer em maturidade, não é só levantar a mão, não é só aleluia, não é só glória a Deus, não é só manifestação de dons. Precisa entender o que é a cruz, para a gente sair dessa ideia do... Eu gosto de chamar do evangelho cor-de-rosa. Tudo é lindo, tudo é fantástico. O evangelho do Caetano Veloso, né? É o Caetano Veloso que falava assim: a Bahia é linda. A gente falou: o evangelho é lindo, Jesus é lindo. E aí quando a gente lê, na verdade isso não faz muito sentido, porque a gente lê as profecias a respeito de Jesus, fala que nele não havia formosura nenhuma. Então a frase deveria ser: Jesus era feio, né? A gente enfeita demais.
as coisas. Então, é importante que a gente entenda o que Jesus quis dizer com tome a sua cruz. Principalmente porque esse texto vem de Marcos, do original, o primeiro a ser escrito, que foi escrito para os romanos. Os judeus talvez não tivessem muito conhecimento sobre o que era a crucificação, o que era a cruz que Jesus estava prevendo aqui. É claro que eles viviam num tempo onde isso já era comum. E essa perseguição do Império Romano, nesse tempo exatamente aqui, ainda não havia explodido uma perseguição gigantesca, mas os judeus tinham uma ideia do que era a crucificação e do terror que era a crucificação. Esse método de tortura, ele não foi inventado pelos romanos, não sei se você sabe, ele foi inventado pelos assírios, há muito tempo atrás, há quase 1000 anos antes de Jesus, e isso se tornou um método de tortura de guerra para a época deles, e até hoje isso é considerado a morte mais dolorosa que pode existir para qualquer ser humano. E quando Jesus fala, tome a sua cruz, na mente dos judeus, embora eles não fossem experts na crucificação, eles já tinham alguma ideia do que Jesus estava querendo dizer a nível de sofrimento. Crucificação significa, por exemplo, ser perseguido, porque na época deles, Roma era o governo predominante, e eles já estavam começando a ser perseguidos, e alguns deles crucificados. A crucificação era a pena capital, a pena de morte dos criminosos que iam contra o Império Romano. Pouco tempo antes de Jesus, alguém aqui deve ter visto já o filme dos Spartans, né, dos 300. Pouco tempo antes de Jesus, um dos generais romanos derrotou um exército de um cara que chamava Espartacus, por isso que o filme chama Spartans e a lenda chama Spartans, né, os espartanos. Esse general derrotou uma legião, né? Quando Jesus fala sobre legião, está aqui uma curiosidade, né? Que às vezes a gente vê esses exorcismos televisivos aí, e aí perguntam para o diabo, qual é o seu nome? Ele fala, legião. Legião não é nome. Legião é um substantivo coletivo, que significa vários, né? Então, o exército romano, por exemplo, todo centurião, ele comandava uma legião. Não tem a história do centurião? Uma legião era o quê? Vários soldados, agora não me lembro exatamente quantos soldados romanos. Quanto? 100 soldados romanos, né? Então, todo centurião, ele comandava pelo menos uma legião. E aí, não sei nem por que eu falei de legião. Os espartanos, vamos voltar nos espartanos. Esse general romano, ele tinha derrotado uma legião de Esparta, na verdade várias legiões, eram aproximadamente 600, se eu não me engano, se a história não me falha a memória. E o que esse general romano fez? Ele mandou crucificar todos eles ao longo de uma avenida muito famosa, e todo mundo que passava por ali por dias, o corpo desses soldados ficou pendurado e apodrecendo na cruz, como sinal de humilhação. Quando Jesus fala, toma a sua cruz, Jesus está falando, prepare-se para ser humilhado. É o que Jesus está falando. Todo aquele que quiser vir após mim, prepare-se para ser humilhado. Uma das características da crucificação, eles tinham diversos métodos de crucificação. Algumas crucificações eram feitas num formato de X, né, a mais antiga, e isso fazia com que a vítima ficasse ali esticada o tempo todo. Alguns deles eram crucificados perto do mar, e aí no momento da maré baixa eles colocavam a cruz ali, e eles agonizavam porque a maré ia subindo, eles morriam afogados na cruz. Outros eram colocados em cruz e deixados ali sem nenhuma tortura, para serem comidos vivos pelos abutres. Então os abutres vinham e iam aos poucos comendo eles, e essa morte demorava dias, e eles agonizavam ali com fome, com sede, e eles eram comidos vivos. Outros, principalmente em Roma, né, parte do método de crucificação é que eles eram chicoteados antes de serem crucificados, porque a crucificação deixou de ser só um método de tortura e passou a ser um espetáculo. Em Roma, o que eles faziam antes das grandes batalhas dos gladiadores? Como se fosse uma atração de abertura do show, eles crucificavam os rebeldes e os criminosos. Então eles diziam assim, hoje tem a luta dos 2 gladiadores famosos, e para abrir o espetáculo, teremos crucificação. Você vê o absurdo que a raça humana chegou. E eles crucificavam vários judeus e cristãos que eram contra
o Império Romano. Alguns dos discípulos foram crucificados, agora não me lembro exatamente quais deles, mas diz a lenda que Pedro, ao ser crucificado, ele pediu, no último momento dele, que ele fosse virado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor. Alguns, durante a crucificação, era derramado piche em cima deles, para que eles cozinhassem por dentro, debaixo do sol. Alguns métodos de crucificação, e o que eu vou falar aqui é muito polêmico, eu peço desculpa para quem vai assistir gravado, talvez você não entenda o contexto, mas entendo que eu vou te dizer que há um tempo atrás aqui no Brasil fizeram uma exposição no Museu de Arte em São Paulo, onde demonstravam Jesus com um crucifixo, não tem como falar isso de uma maneira que não seja nojenta, um crucifixo, vocês entenderam? Durante o carnaval fizeram isso. Muita gente criticou aquilo, e eu também acho que aquilo é ridículo, não deve ser feito, eu acho que é um desrespeito à religião alheia, seja lá qual for a religião. Mas era muito comum durante a crucificação, que para agonizar mais, aquele preso que estava na cruz, uma lança dos soldados romanos era inserida nas partes íntimas deles, para que ele sofresse um sangramento interno. Durante a crucificação, já preguei aqui algumas vezes, quando Jesus fala, eu estou com sede, um dos soldados romanos entrega para ele uma esponja com vinagre. Você conhece a história? E aquela esponja com vinagre, muito provavelmente, diz a lenda, não há nenhuma evidência histórica, mas muito provavelmente, isso é bem lógico, porque os mendigos e os leprosos e as pessoas que não faziam parte da sociedade, eles iam se aliviar fora da cidade. E onde Jesus foi crucificado, na montanha de Gólgota, era um desses lugares, onde fedia. Quando Jesus fala, por exemplo, do Guerrena, o lixão que ficava pegando fogo eternamente, era por quê? Porque as pessoas jogavam o lixo fora e o enxofre do lixo, ele é inflamável. Então, aquele resto de comida, com o resto de um monte de coisa, ele pegava fogo e o lixão não parava de queimar. Está aí a analogia do inferno, o fogo que queima eternamente, é aquele fedor que não passa. E aí, ali naquele lugar onde as pessoas iam se aliviar, os prisioneiros que não eram crucificados, eles eram obrigados a trabalhar para os seus senhores, e quando eles iam se aliviar, porque naquela época não tinha banheiro público como o nosso, eles usavam uma esponja com vinagre para poder limpar as partes íntimas dos seus senhores. Eles ficavam debaixo da montanha, e aí eles limpavam enfim. Quando Jesus grita, eu estou com sede, e que a Bíblia relata que ele recebeu uma esponja com vinagre, é muito provável que Jesus tenha morrido com um gosto de fezes de outra pessoa na boca dele, agonizando na cruz. Essa era a crucificação. Quando Jesus fala, todo aquele que quiser vir após mim, ele não está falando a sua vida vai melhorar, ele não está falando você vai ter de tudo agora, embora a gente saiba que a gente experimenta dessas coisas, a gente saiba que depois disso tudo, depois da morte de Jesus, ele venceu a morte, ele nos assentou com o Pai dele à direita ali, junto com ele em regiões celestiais. Quando Jesus está falando, todo aquele que quiser vir após mim, me siga e tome a sua cruz, ele está falando, prepare-se para ser humilhado, prepare-se para ser esculachado, prepare-se para sofrer violência, prepare-se para o terror. Isso é maturidade. É muito fácil seguir Jesus quando a gente tem tudo na mão. Para mim é fácil seguir Jesus quando não me falta nada. É muito fácil seguir Jesus quando Ele é o meu pastor e nada me falta. O difícil é seguir Jesus no vale da sombra e da morte, ou no vale da sombra da morte. É fácil a gente cantar, aquele que habita na sombra do Altíssimo. Difícil é a gente falar, aonde está o meu Senhor, porque Ele me abandonou? Isso é maturidade. Maturidade tem sim a sua liberdade, foi para a liberdade que Jesus te libertou. Mas é bem provável que a vasta maioria de nós vai passar pela vida durante essas tribulações e precisa aprender os nossos deveres. Eu podia falar para você, né? Tem muita gente que fala assim, quando a gente fala... toma a sua cruz, e aí a gente pergunta para as pessoas, o que é a sua cruz? Muita gente acha que a minha cruz é as minhas dificuldades, minha falta de dinheiro, meu casamento, minha sogra, eu até concordo, mas... Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Carrega a sua cruz aí. A gente reduziu isso. Carrega a sua cruz. A gente precisa entender o que é carregar minha cruz.
Carregar minha cruz e ser maduro é me preparar para sofrer terror. Uma das imagens mais comuns do nosso tempo de carregar a sua cruz é o jaleco laranja. Você lembra disso? Dos cristãos egípcios que foram decapitados, e foi mostrado isso nas notícias, na beira do mar. Pegar a sua cruz é se preparar para se vestir de laranja. A gente vive num país onde ainda a gente é livre para adorar a Deus. Olha ao seu redor, cara. A gente tem um espaço para a gente se reunir regularmente. A gente tem um dia da semana que a gente pode chamar de dia santo para vir aqui e adorar a Deus. Olha quanto privilégio nós temos. Olha que privilégio, você é livre para pegar o seu dinheiro e dar suporte para a obra missionária. E alguns desses países, você não consegue investir o seu dinheiro na obra missionária. Se alguém descobrir que as suas finanças estão indo para dar suporte para uma obra missionária, toda a sua família vai ser executada na sua frente. Eu particularmente, eu sigo um missionário que, a gente não pode falar o nome de público assim, porque ele toma muito cuidado de mandar as mensagens para nós. É uma das missões que eu quero adotar esse ano enquanto igreja. A gente já segue como indivíduos, mas eu queria adotar isso enquanto igreja. A gente tem as nossas missões locais, as cestas básicas, os projetos sociais que a gente quer começar, mas esse em particular, depois para aqueles que se interessarem, eu posso contar, é uma missão que resgata crianças que foram sequestradas por terroristas islâmicos nas regiões do Oriente Médio. Pasmem, custa R$250 para libertar uma criança. Eu não sei se você tem filhos, são meninas de 8, 9, 10 anos, que são entregues aos terroristas para serem abusadas, estupradas e servirem de esposas. Quando chegam nos seus 16, 17, já estão destruídas. E eles vendem essas crianças, né? Os pais são pressionados a vender essas crianças, e esses missionários arriscam a sua vida e entram nesses povoados com dinheiro para resgatar essas crianças. Chegou num ponto que a pregação nem é o suficiente. É um povo que talvez já tenha sido abandonado, que Deus tenha misericórdia deles, mas eles chegam com dinheiro que nós contribuímos e falam: eu quero comprar as crianças. Eu fico me perguntando, quantas crianças será que tem nessa condição, nesses lugares? Eu vou exagerar aqui, eu vou colocar 1 milhão de crianças. 1 milhão de crianças. 1 milhão de crianças seriam resgatadas com R$250 milhões. Você tem noção que R$250 milhões, se em Volta Redonda, cada pessoa desse R$100, só Volta Redonda resolvia o problema? Só Volta Redonda. Se a gente juntasse só as igrejas do Rio de Janeiro, e cada igreja, só igreja, cada igreja desse R$10 mil, R$10 mil é o que a gente arrecada em um mês aqui. Se a gente falar assim, em um mês, nós não vamos pagar nada, e nós vamos doar esses R$10 mil, eu não sei como é que a gente faz isso, porque aí a gente vai ficar devendo, mas se cada igreja do Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, desse R$10 mil, a gente resolvia o problema dessas crianças. A gente resgatava todas elas, dava suporte para todas as famílias. Óbvio que só esses missionários não vão conseguir fazer isso, que eu estou fazendo aqui é um exagero dos números, mas é para você ter ideia do quão ridículo é a nossa apatia com o Evangelho. É para você ter ideia do quão ridículo é a gente ter liberdade de falar de Jesus no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na mesa do jantar, na rua, no ônibus, quando eu passo pela roleta do ônibus, quando eu entro no Uber, eu posso falar: Deus te ama. E nós somos tão apáticos. É capaz da gente não repetir isso 5 vezes na semana. O crente é livre, mas você também tem deveres. A última ordem que Jesus deu, ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e preguem. E eu vejo que uma das coisas que a igreja menos faz é pregar. É o que a igreja menos faz. A gente fornica, a gente rouba, a gente inveja, mas a gente não prega. É um dever seu
pregar o evangelho. É um dever seu espalhar essas boas novas. A gente é muito egoísta. A gente está pensando em vida eterna e Deus chegou para mim e a gente prega esse evangelhozinho que é só levantar a mão e a gente esquece que é um dever nosso resgatar essas crianças. É um dever meu e seu. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então você não entendeu o evangelho. Porque você também tinha sido vendido, você também tinha sido capturado, você também tinha sido sequestrado pelo diabo, a sua vida estava na mão do diabo. Jesus olha para Pedro uma certa vez e fala assim: ah, Pedro, o diabo estava ceifando o seu nome, mas eu orei por você. A nossa vida não valia nada, nós estávamos mortos, e aí Jesus vai, se faz homem, morre no nosso lugar, se entrega por nós, para quê? Para eu ir para o culto domingo? Ele morre para eu fazer uma oração dizendo: Senhor, o Senhor já me abençoou, então me dá mais. A nossa oração deveria ser o seguinte: Senhor, como que eu consigo dar mais, eliminar mais, dar mais do meu tempo, mais da minha pessoa, mais do meu dinheiro? Senhor, eu não estou feliz com 10%, eu quero 20%, eu quero 30%, eu quero 50%, eu quero dar toda a minha receita, e na hora que eu entregar toda a minha receita, eu não sei o que fazer, eu quero passar fome pelo Evangelho. Essa deveria ser a nossa oração. A gente não deveria orar: Senhor, eu quero dar tudo, e o Senhor faz um milagre para aparecer na minha porta. Fala: não, eu quero dar tudo e eu quero passar fome pelos meus irmãos. Isso é Hebreus capítulo 13, quando vocês orarem pelos seus irmãos que estão sendo perseguidos, lembre-se dele como se vocês tivessem sido perseguidos também. Eles perdiam casa, eles foram crucificados, e a gente continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Quando Jesus fala: toma a sua cruz, Ele está dizendo: prepare-se para o terror. E Ele está dizendo outra coisa. E pior do que tudo isso que eu falei, porque eu arrepio em pensar que a minha filha pode ser sequestrada e ser usada como esposa de um terrorista. Eu arrepio. Eu não sei quem não tem filho, não sei se você vai conseguir sentir isso, mas eu não entra na minha cabeça. É inconcebível para mim. Eu não tenho palavras, eu não tenho nem oração. Se eu tivesse a oportunidade, eu estou sendo sincero com você, se eu tivesse a oportunidade de estar de frente com um cara desse, eu não orava, eu não pregava, eu matava um cara desse. Eu não tenho esse autocontrole, eu não consigo entender como a gente vai para casa, eu não consigo entender como a gente... Você quer ver um negócio tão óbvio? É a gente desperdiçar comida. É a gente desperdiçar comida. Acabou o almoço. O que a gente joga fora de comida do seu prato deve ser, durante uma semana, deve ser o suficiente para alimentar alguém uns 2 dias. E aí a gente entra nas mídias sociais e fica perdendo tempo discutindo vacina. Discutindo vacina. Você é isso, você é aquilo, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Como se Bolsonaro e Lula fossem resolver o nosso problema. Obrigado, Vitória. Outra coisa que Jesus quer dizer, quando ele fala: toma a sua cruz, ele está falando sobre submissão. Quando o judeu ouviu: você quer me seguir? Toma sua cruz. Automaticamente ele pensa no exército romano. A maioria de nós não sabe o que é soberania. Tá aí outra coisa, quarta-feira a gente faz o estudo aqui, tem gente que gosta de perder tempo falando sobre predestinação. Soberania, a gente não sabe o que é soberania. Soberania de Deus. Você sabe de onde veio o conceito de soberania de Deus da igreja moderna de hoje? Como que a gente pensa em soberania de Deus? Tudo isso veio do exército romano. O exército romano, ele chegava numa determinada província, onde eles queriam tomar o terreno, e eles avisavam da seguinte... tudo isso está escrito na sua Bíblia. Talvez você não tenha percebido que você não se dedicou o suficiente para ler. Ou alguém nunca te explicou, porque é difícil de perceber. Mas você lembra daquele texto de Coríntios, quando Paulo fala assim: o evangelho, ele é como um cheiro suave para aqueles que estão sendo salvos, mas como um cheiro de morte para aqueles que estão perdidos. Você lembra desse texto? Você sabe o que é aquilo? Quando o exército romano chegava numa província, alguns dos soldados, eles vinham e jogavam rosas pelo caminho. Está aí a analogia de Jesus ter entrado com palmeiras, né? Jesus não tinha rosas, não tinha cheiro suave. Eles jogavam rosas pelo caminho.
E aí os cavalos romanos, eles iam pisando nessas rosas, e a essência daquelas rosas ia se espalhando pela cidade. Aquilo era um sinal de que o exército romano chegou. E aí chegava o embaixador romano. Por isso que a gente fala que nós somos embaixadores de Cristo, embaixador do império. Ele carregava uma autoridade, uma mensagem autoritária do imperador, e ele dizia, chegou o império. É por isso que Jesus fala, eis que chegou o reino de Deus. O embaixador dizia, chegou o império romano. E aquele cheiro de rosas funcionava da seguinte maneira: para aqueles que estavam armando alguma rebeldia contra o império romano, eles se escondiam, porque o cheiro de rosas avisava que eles vão morrer. Está aí a nossa outra analogia. Por que a gente leva rosa para o funeral? Está entendendo? O cheiro das rosas anunciava que eles iam morrer, porque eles eram contra o Império Romano. Agora, para aqueles que se rendiam, para aqueles que se submetiam, isso é submissão. O cheiro das rosas avisava que chegou a segurança. Chegou o... Agora eu esqueci a expressão em latino. Pax Romana. Alguém já ouviu Pax Romana? Pax Romana não é um negócio que o Papa fala no final do discurso dele. A Pax Romana é a paz romana. Chegou a paz romana. A paz romana vem pelo terror. É daí que vem o ditado, não há paz sem guerra. Os soldados romanos chegavam com a cavalaria pisando as rosas, e aqueles que iam se rendendo saíam para fora das suas casas, e eles se ajoelhavam perante o embaixador, e eles diziam, agora nós estamos aqui. E o Império Romano fazia uma exigência: ninguém mais fala a língua de vocês, vai todo mundo falar latim, todo mundo vai pagar imposto e todo mundo vai se portar como romano agora. Isso é soberania. Soberania é o seguinte: eu sou mais forte, se você resistir, você morre. Quando Jesus fala, toma a sua cruz, ele está dizendo, submeta-se à cruz, submeta-se a Jesus Cristo. Ele já sabia que ele era Senhor. Ele já havia declarado algumas vezes que ele e o Pai eram um só, que ele só fazia o que o Pai mandava, que ele era o embaixador do próprio rei. Então ele diz, submeta-se à cruz. O que é se submeter à cruz? Eu fico de cara com as pessoas... Eu estava vendo um youtuber esses dias, o nome dele é Ruslan, ele é gringo, né? Ele era pastor de uma igreja e deixou de ser pastor da igreja para virar youtuber. Ele falou assim, não dava para eu ser pastor de igreja. Sabe por quê? Porque o pastor da igreja é a pessoa que ama, é a pessoa que conversa, é a pessoa que te ouve. E aí toda vez que as pessoas vinham conversar comigo, né, ele falando, né, e eu me identificando, porque era igualzinho eu, ele falava assim, eu estou com um problema assim, assim, assado. Aí ele virava e falava assim, mas a gente não conversou há 2 meses atrás? Sim. Você fez o que eu falei para você fazer? Não. Então tchau. Volta e faz o que eu falei para você fazer, depois a gente conversa. O pastor da igreja não pode fazer isso. E ele falou, não dá para eu fazer isso. E aí eu tive que escolher se eu pregava a minha mensagem aqui, porque eu não sei se você já viveu isso, mas é a coisa mais comum na igreja, é o crente chorar pelo mesmo problema. Meu casamento está ruim. Mas você fez o que eu falei para você fazer? Não. Você orou com seu esposo, com sua esposa? Você orou junto? Não. Então tchau. Volta e ora. Mas a pessoa não tem força. Aí ela precisa lá do pastor, do amigo, do líder, do grupo de conexão dela, para pegar na mão dela, para orar junto, e fica nesse ciclo infinito. O que é submissão à cruz? Submissão à cruz é você entender que você foi chamado para o terror, você foi chamado para sofrer, você foi chamado para se destituir de você mesmo e se submeter. É isso. É por isso que Jesus, antes de falar, toma sua cruz, ele fala, negue-se a si mesmo. O que é se negar? Tem muita gente que fala que se negar é abrir mão da sua personalidade. Não é isso. Jesus te fez único. Você vai chegar em lugares que eu não vou chegar. Cada um de nós aqui é único. Cada um de nós aqui tem um chamado único, um chamado específico. Eu não vou aonde você vai, a igreja não vai aonde você vai. Essa missão de espalhar o evangelho, ela vai contigo, você leva essa missão. Não é abrir mão da sua personalidade. Negar-se a si mesmo é dizer o seguinte, é quando Jesus apresenta a cruz, e ele vira e fala assim, você vai sofrer, vocês vão ter tribulação, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça, vocês vão ser crucificados, vocês vão perder tudo. A promessa de Jesus é essa, vocês vão perder tudo. E aí o seu eu fala assim, você quer a cruz? Claro que não. Claro que não. Quem aqui quer cruz? Ninguém. Ninguém, eu não quero. O seu eu, lógico, fala, não, cruz não. Deixa eu ficar aqui na minha, de boa.
E aí negar-se a si mesmo significa fazer o seguinte: eu quero dizer não para a cruz, mas eu nego a oportunidade de dizer não e continuo me empurrando em direção à cruz. A gente canta uma música aqui que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca pensou desse jeito. Porque a música é alegre, é uma dicotomia, não é uma controvérsia nessa música. Porque a gente começa a música no ritmo: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Negócio sem sentido, bater palma falando que eu vou para a cruz. Precisa de muita maturidade para eu me alegrar em ir para a cruz. Do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Aí eu leio os mártires, dizendo que enquanto eles estavam na cruz, eles cantavam. Aí eu lembro da história de Pedro, que olhava para o alto e falava: eu vejo o meu Senhor na glória, meu Salvador. Aí conta a história de Jesus. Você já parou para pensar nessa música? Que você está cantando o seu martírio. É você na câmara da injeção letal, sabendo que vai morrer por ter feito o bem, sabendo que está prestes a encontrar com seu Senhor. Isso é maturidade. Tomar a sua cruz e se negar a si mesmo. E aí, por último, ele diz: toma sua cruz, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Seja submisso e me segue. Quando ele diz me segue, ele quer dizer me imite. O que é me imitar? É na hora que alguém te cobrar algo que você não deve, você paga. Jesus, você e seus discípulos não vão pagar o imposto do templo, não? Eu imagino na cabeça de Jesus ele pensando: mas eu sou o próprio templo. Você quer que eu pague o imposto de mim para mim mesmo? É isso? Tem que pagar o imposto. Tudo bem. Aí Jesus submete a criação num milagre nunca visto antes, deixa Pedro estupefado, fala: Pedro, vai ali na beirada da praia ali. Porque para Pedro isso aí já era um absurdo, pescar na beirada da praia, pescar na beirada do lago. Não sei se vocês estavam no lago, na praia, porque para pescar tinha que ir lá no fundo. Vai na beirada da praia ali, que vai aparecer um peixe ali no seu pé. Aí Pedro, que era pescador de rede, pega o peixe com a mão, porque não tinha rede ali. E o peixe vivo, não sei se ele cospe, ou se Pedro tem que meter a mão dentro do peixe, não sei que tamanho que era aquele peixe, não sei qual era o tamanho daquela moeda. De dentro dele sai a moeda exata, parece um truque de mágica. A moeda exata, que é o imposto do templo. Aí Jesus fala: eu não devo isso daí, mas dá a César, que é de César. Agora vocês esperam, porque vocês vão ver o Filho de Deus subindo em glória, aí vocês vão dar para Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala isso, a gente não percebe, mas Jesus está provocando os romanos, Jesus está provocando os fariseus. Ele está dizendo: vocês querem o que de vocês? Está aqui, ó. De quem que é a inscrição nessa moeda aqui? Não é de César? Então dá para César o que é de César. Agora, o templo é meu, a sua vida é minha, você é meu, tudo é meu. E quando eu voltar em glória, aí vocês vão dar tudo que é meu. É aí que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Romanos e gregos, pecadores e salvos, todo mundo vai se ajoelhar perante Deus. Essa é a nossa hora, essa é a hora do triunfo, essa é a hora da glória, mas até lá, a promessa é de sofrimento. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é confrontar o religioso e amar o que está perdido. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é virar para o religioso e falar assim: vocês não sabem o que vocês estão falando, você está pensando com a mente dos homens, para trás de mim, Satanás. E ao mesmo tempo, no mesmo ambiente onde os religiosos estão tentando zelar pela religiosidade, entra o adúltero, entra o pecador, e aí você fala assim: mas peraí, tem graça e perdão para você também. Mas você não acabou de falar comigo que eu tenho que andar correto? É a famosa frase que a gente usa aqui: eles podem, você não. Por quê? Porque você sabe, eles não.
Ah, mas isso é injusto. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é justo. Se fosse justo, você estaria na cruz, não Jesus. Jesus morreu uma morte injusta para pagar pelos pecados daqueles que são injustos, para tornar justos aqueles que são injustos. É por isso que ele fala que ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos à justiça de Deus. A gente precisa aprender a ler Bíblia. No começo da mensagem eu falei que a gente precisa aprender a expressar as nossas emoções. Mas uma das coisas mais lindas que acontecem no processo de maturidade no cristão é entender a palavra de Deus. Há um tempo atrás, eu tive uma conversa com um amigo, esse amigo me inspira bastante. Ele me põe contra a parede, né? Porque ele é muito otimista e eu sou naturalmente pessimista. Aí ele perguntou para mim assim, vai ter reunião hoje, quarta-feira, né, no estudo aqui? Eu falei, vai. Aí ele falou assim, vai ser culto ou vai ser estudo? Eu falei, ué, qual a diferença? Aí ele virou e falou assim, essa me pegou, estou convencido. É isso, cara, porque estudar a palavra também é cultuar a Deus. Aprender da palavra também é cultuar a Deus. A gente tem expressões diferentes. A gente precisa sim ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa sim aprender a levantar as nossas mãos. A gente precisa sim aprender a se ajoelhar sem sentir vergonha de quem está do seu lado. A gente precisa sim aprender a chorar perante o milagre que Jesus fez. A gente precisa também, mas a gente também precisa aprender da palavra. A gente precisa aprender a dominar isso daqui. Paulo falava para Timóteo, Timóteo, procura se apresentar aprovado como obreiro, como alguém que sabe manusear bem a palavra e não se envergonha dela. Você sabe manusear bem a palavra de Deus? Você consegue colocar isso aqui em prática na nossa vida, no dia a dia, quando alguém aparece para você chorando no seu trabalho? Quando alguém vai te pedir um conselho? Você sabe manusear bem isso daqui no momento da fraqueza da carne? Quando a sua carne pede uma coisa e o Espírito diz outra, você entende a batalha infindável que acontece? Isso é Gálatas, está tudo escrito aqui, a receita é essa. Essa aqui é uma das coisas, como oração, que eu já falei, não tem como desenvolver qualidade sem quantidade. Está aí um desafio interessante para você. Durante esse ano de 2022, se você quiser amadurecer, passe mais tempo na palavra e menos tempo na televisão. Mais tempo na palavra e menos tempo no telefone celular. Quando você pensar em ligar a televisão para assistir, está tudo bem, gente, em ter um pouco de lazer. Está tudo bem, nós ainda somos livres. Mas pensa-se na sua semana, 3 horas de Netflix por dia acumulado durante 7 dias, dá quase um dia inteiro desperdiçado assistindo Netflix, que não vai te agregar em nada. Imagina se você tivesse 24 horas durante a sua semana só de dedicação à palavra. Imagina se você começa no seu trabalho 7 horas da manhã e você se esforça para levantar às 5 da manhã, para você passar 1 hora lendo a palavra. E quando você chegar em casa esgotado, antes de você ir jantar, antes de você ir fazer qualquer coisa, você abrir a sua Bíblia e debruçar sobre a palavra e falar, eu preciso de mais. Antes de comer o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, você para e fala assim, eu vou me alimentar primeiro, para depois alimentar meu corpo, eu vou alimentar meu espírito. Imagina o quão bom seria, o quão maduro nós seríamos, se nós soubéssemos da revelação de Jesus para nós. Ó, quão profunda, quão extensa, quão vasta a revelação de Deus para nós. É o que Paulo fala no final, nos finais dos escritos dele em Romanos. Se a gente soubesse disso daqui, 90% dos nossos problemas seriam insignificantes. E você me seguir, Jesus se retirava para orar. Qual foi a última vez que você passou mais de 10 minutos seguidos orando? Você quer ver o absurdo? A gente tem um culto com 15 minutos para a gente orar. 15 minutos para a gente orar na quarta-feira. Tem gente que passa 3 minutos e acabou a oração. Acabou meu assunto com Deus.
Gente, fofoca com Deus então. Que você vai ter assunto. Deus, você viu o que aconteceu na vida do fulano? Rapaz, como é que aquele cara é atrevido? Aí você vai ouvir o Espírito Santo falar para você, e você é fofoqueiro, está contando para mim, eu já sei, eu sei de todas as coisas, seus mané. Deus não ia falar o que eu ia falar. Faz isso. Reclama com Deus. Você aluga tanta gente reclamando, a minha vida é assim, a minha vida é assado. Cara, se essa é a única alternativa que te resta, aparece aqui quarta-feira, se joga no chão e começa a reclamar, porque na sua casa você não faz. O ideal era esse, era a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta, mas a gente vive numa sociedade tão infantil, tão superficial, que a gente tem a cara de pau, de dizer que a nossa vida é tão corrida e que os filhos atrapalham a gente a seguir Deus. Cara de pau, Pedro. Isso é um absurdo. Ao passo que a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, aí eu chamo a herança do Senhor de maldição na minha vida, porque eles não me deixam. Estou pregando para mim mesmo. Só gente madura consegue seguir Jesus. Infelizmente, eu gostaria de pregar o contrário. Eu já falei isso várias vezes, quem me conhece sabe, eu sou calvinista roxo, para mim Deus falou, acabou. Eu gostaria de pregar o contrário, mas justificação é uma coisa, agora seguir Jesus é outra. Muita gente vai torcer pelo Flamengo, mas para jogar no Flamengo é outro nível. Muita gente vai falar assim, eu quero o Senhor, só quero o Senhor, mas poucos vão pagar esse preço, de andar com Ele, de caminhar com Ele. Quem quiser me seguir, vem. Só que no primeiro passo que você for dar, Jesus vai botar a cruz na tua frente e vai falar assim, ó, você vai precisar se negar. Todas as vezes que alguém se voluntariou para seguir Jesus, Jesus, posso ir com você? Não. Volta para sua casa. Volta para onde você veio. Se Jesus fosse meio tropa de elite igual a gente hoje, ele ia falar assim, você é fraco. Você não aguenta. Vocês estão querendo me seguir, mas eu não tenho nem onde deitar a cabeça, eu não tenho onde dormir. Eu não tenho onde dormir, vocês vão andar comigo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, eu não tenho nada disso. Vai? Vou pensar. Posso ir falar tchau para os meus pais? Porque eles estão velhinhos, né? Depois que eu enterrar eles, eu venho. Não. Deixe os mortos que enterrem seus mortos e vem me seguir, se você quiser. Jesus, mas é que eu comprei um terreno. Eu queria ir lá ver o terreno. Antes de seguir nessa jornada aí. Eu imagino Jesus na linguagem de hoje, mas o terreno vai onde? Vai criar a perna e vai sair andando? O que você quer ver seu terreno para quê? Jesus. Sabe o que é? Eu até queria vir, mas eu casei. Aí agora, sabe como é que é, né, Jesus? O Senhor falou na sua palavra, agora minha prioridade é minha esposa. Eu não posso mais ir na igreja, né? Ela não quer ir, fazer o quê? Você é sem vergonha, você que não quer Jesus mesmo, eu fico bobo de ver, cara, na moral, assim, pergunta sincera, qual é o impedimento de alguém ir na igreja hoje? Fala para mim, qual que é o impedimento? Vontade, é o único. Povo que eu prometi que eu não ia falar palavrão esse ano. Qual é o impedimento? Não tem. Porque a gente vai para a casa da sogra, a gente vai jogar futebol, a gente vai na academia. Eu estou sem carro, você está amputado? Tem perna não? Está muito calor. Você já foi no Egito para ver o tanto que Jesus andou no deserto? Está muito frio,
Eu morei na Nova Zelândia, a gente saía com chuva, a chuva cortava, e nós vamos para a igreja. Me fala qual que é o impedimento, porque ir para a igreja, eu falei aqui na última mensagem, eu acho, o ambiente mais superficial da vida do cristão é a igreja. Se você não tem compromisso nem com o superficial, imagina com o sobrenatural. Aí tem gente te procurando, está doente, com crise no casamento, procurando resposta para as questões da vida, e você não tem resposta. Por quê? Porque você não consegue nem o superficial, nem o básico, nem o ir ao culto. Você não tem disciplina para ficar meia hora sentado ouvindo uma palavra que vai te fazer bem. Eu não sou Jesus, mas eu ouso dizer que esse povo tem salvação não. Sério? Tem não. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. No grande dia, alguns dirão, Senhor, Senhor, mas em seu nome. Quem é você? Nunca te vi. Não sei quem é você. Você pode até ter feito tudo que é religioso, mas você não conheceu a religião verdadeira. Falava muito de Deus, mas nunca deixou Deus entrar. Isso é seguir Jesus. Imitar Jesus. Imitar Jesus é viver a oração. Seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Na terra como no céu. Quer ver um exemplo interessante? Muita gente que Volta Redonda é uma cidade assim, né, transitória, então as pessoas vão trabalhar fora. Aí você aplica para trabalhar. Aí tem 5 lugares para você ir diferente. A gente passou um agora aqui, um amigo meu, uma amiga minha passou por uma prova e tinha 7 opções. Sei lá, 3 opções. Eu falei, vai nessa daqui, isso aqui é de Deus. Não porque eu tenho mais Deus, mas você sabe que o pastor, ele se ferra na vida porque ele consegue ver as coisas na vida dos outros antes. Ele se ferra. Porque ele passa a conviver com a pessoa. Quando a gente está envolvido no pecado, na bagunça, quando a gente está envolvido, seja lá qual que for as coisas, a gente não vê. Quando você está no fundo do poço, por exemplo, sua visão é limitada. Quando você está do lado de fora, e aí a posição de pastor faz isso com as pessoas. A gente consegue ver se você tem um pouquinho de intimidade, fala assim, você vai dar ruim para você, cara. Estou vendo aí, estou vendo ali e tal, papá. E eu falei, vai nessa aqui, isso aqui é boa. E aí, coincidentemente, a pessoa escolheu todos os outros lugares, ela botou na lista lá, eu quero ir para esse. O último, ela falou assim, se não tiver jeito, eu quero ir para esse aqui. Aí ontem ela mandou uma mensagem, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, claro que eu vou, sou um homem de fé. Fala para mim, saiu esse lugar aqui. Falei para você, mas como que você sabia? Porque Deus está plantando uma semente lá, e você é um pote de semente. Você tem que ir para lá. Aí a gente não faz isso. Parece uma oferta de trabalho para ganhar R$8.000 no lugar tal. E outra para ganhar 2.500 no lugar tal. Aí nós falamos assim, não precisa nem orar, isso aqui é de Deus. É de Deus, Deus está mostrando. É Deus que está me mostrando, está me levando para cá. A diferença é tão óbvia, que Deus é tão misericordioso comigo, que Ele sabe que eu não tenho essa capacidade de raciocinar, Ele já colocou aqui para mim. Mas aí a gente não para e fala assim, Deus, eu tenho 2 oportunidades. Uma de 8, uma de 2,5. O que o Senhor quer que eu faça? Negue-se a si mesmo. Entendi. Pega a sua cruz. Entendi. Mas a minha cruz é ter que conviver com muito dinheiro. Tão difícil ser rico. Está entendendo? A gente não faz isso, cara. A gente não faz isso. Cara, se Deus mandou você ir para Paraíba, você vai para Paraíba. Mas não tem ninguém lá. Mas tomar sua cruz é submeter. Ele mandou, você vai. Simples. Mas como é que eu vou sobreviver? Pela graça. Desse jeito. Isso é orar dizendo, seja feita a sua vontade. É colocar o próximo antes de você mesmo. É desenvolver resiliência suficiente para falar, eu aguento 3 dias sem comer, para o meu irmão comer um dia. É isso. E se Deus quiser,
trazer providência, Ele vai trazer. Senão, você vai passar fome com alegria. Você sabe que esse foi o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A gente lê a história, mas a gente não para pensar nessa frase. Quando Nabucodonosor fala para eles, nega, eles falam, não. E o meu Deus, Ele até pode tirar a gente dessa fornalha aí. Se Ele quiser, Ele tira. Mas, eles falam assim, é só você ler Daniel, se não me engano, capítulo 3. Mas, se Ele não quiser, nós vamos entrar assim mesmo, dando glória a Deus. Eu queria ver crente maduro assim. Eu queria que a capela fosse assim. Qual que é o projeto? Nós vamos alimentar 300 famílias, mas a gente não tem para alimentar nem 2. Nós vamos fazer assim mesmo. Mas aí é irresponsabilidade. Eu ouvi um ditado esses dias, que também é desconfortável para mim, mas eu aprendi. O ditado é o seguinte: confie em Deus e vai. Só isso. Confie em Deus e vai. Mas e no meio do caminho? Você não confiou em Deus. Confie em Deus e vai. Se Deus falou para você fazer, faz. E se Ele não falar para você fazer, não faz. Simples assim. Mas aí o Pedro vai ficar com raiva de mim, porque ele queria fazer um negócio, ele estava contando comigo e tal, papá. É melhor o Pedro ficar com raiva de você do que Deus. Você não acha? Amém ou não? Porque você não quer experimentar a ira de Deus. Eu não quero. Eu não sei se ela está dormente, eu não sei se ele não deposita a ira dele sobre ninguém e tal. Eu espero que não. Eu gosto do conceito da graça, eu gosto de pensar que ele despejou tudo sobre Jesus, mas vai que ele resolve me dar só uma beliscada. E eu não quero. Eu não quero ouvir nenhuma chamada de atenção de Deus. Eu com meus filhos, por exemplo, é impressionante como que a autoridade masculina faz isso dentro de casa. A Isabel deslizou, eu não preciso falar, eu só olho. Acabou? Cara, na moral, eu não quero nem o olhar errado de Deus na minha direção. Não quero. Eu quero que Deus olhe para mim só com um leve sorriso assim. Leve sorriso. Ele precisa nem dar gargalhada não, que eu sei que eu estou mal pra caramba. Então não vai chegar no ponto dele. Esse é o meu filho. É nele que eu tenho prazer. Esse cara é o cara. Aí, diabo, você já viu aí o que ele fez? Tá acompanhando a vida do maluco aí? Tá arrebentando. Esse cara aí tá, nota 10. Tô longe. Mas se Deus falar só, já tá bom. Tem um ditado que diz que Deus é brasileiro, para a gente acabar. Deus é brasileiro. Claro que Deus não é brasileiro, mas faz todo sentido, né? Eu queria terminar essa mensagem quando a gente está falando sobre imitar Jesus, tomar sua cruz. O hino nacional brasileiro, não sei se você conhece a história do hino nacional, depois você pode procurar, né? Mas hoje ele prega várias peças na gente, né? Por exemplo, quando ele fala dos filhos deste soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil, isso é uma piada, né? Porque o Brasil não é mãe gentil por ninguém, porque é difícil viver no Brasil, difícil, muito imposto, é muito difícil. Então não é mãe gentil, esse hino foi escrito há muito tempo atrás, né? Não sei se você sabe, mas o hino ele tinha uma melodia primeiro, e depois veio a letra, tiveram 3 letras, a letra foi cancelada. Então hoje, se a gente cantasse essa letra aqui para a realidade de hoje, o Joaquim que escreveu a letra, o Joaquim de Osório deve estar assim, se remexendo, né? Mas a última frase do hino nacional tem tudo a ver com uma vida do evangelho que se nega, toma sua cruz e segue Jesus. Porque a última frase do hino nacional diz o seguinte: se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta e nem teme quem te adora a própria morte. O que isso quer dizer? Não sei se você parou para estudar o hino nacional brasileiro. Isso quer dizer que na hora que a justiça requiser de mim que eu lute na guerra, seja lá onde for, a minha pátria vai ver que os filhos dela não fogem à luta. E os filhos dela estão dispostos a lutar até a morte. Talvez essa possa ser a nossa oração. Nosso hino possa ser uma oração. Que quando as clavas fortes da justiça de Deus chamarem,
os filhos dele não fujam à luta e o adorem até a morte. Isso é maturidade. Tomar sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Para talvez, no futuro, a nossa coroa possa ser uma coroa de espinhos e que a gente seja infimamente próximo de sofrer o que Jesus sofreu. Se nós chegarmos no fim da nossa vida dispostos e preparados a sofrer o que Jesus sofreu, a coroa de espinhos se transforma na coroa de glória, a cruz se transforma em trono e o sofrimento se transforma em alegria. Se aquele que perseverar até o fim, esse herdará a coroa da vida. Isso é ser maduro, é entender graça, que graça é liberdade, mas graça também é dever. Você e eu temos um dever. É hora da gente começar a exercitar esse dever. Amém? Pai, nós podemos te agradecer por começar a entender tudo isso que nós discutimos aqui hoje. Acredito que todos nós sabemos que é virtualmente impossível seguir Jesus. Embora o caminho de seguir Jesus seja difícil, Pai, o Senhor abriu as portas para nós, nós cantamos aqui hoje, o caminho foi aberto e o nome do caminho é Jesus. A nossa oração, Pai, é que nós consigamos permanecer nesse caminho, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, firmes no caminho ao encontro do seu Filho Jesus. Amadurece a sua igreja, amadurece a cada um de nós, desde as crianças aos mais velhos. Traz entendimento da salvação para as crianças, para que elas possam se converter, se entregar a Jesus de fato. Traz amadurecimento para nós que já somos adultos, converte o nosso coração, para que nós possamos entender o que é tomar a nossa cruz. Embora o fardo seja leve, o jugo suave, ainda é um fardo e ainda é um jugo. Que nós não sejamos enganados por um evangelho fácil demais, por uma graça barata. Que o preço da graça seja constantemente fixado nos nossos corações. Pai, se é da sua vontade que nós continuemos livres e aproveitando da vida, nós somos gratos por isso e nós queremos desfrutar de tudo isso, Pai, de maneira que glorifique o seu nome. Que os momentos de lazer, que os momentos de descontração glorifiquem o seu nome. Que nós não nos tornemos religiosos, que a gente não troque a televisão pela palavra só para dizer que somos religiosos, que nós, cada um de nós, tenhamos uma experiência genuína mesmo, para tanto aqueles que estão aqui, quanto os que nos assistem online, que a gente seja tocado pelo seu Espírito Santo mesmo, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Agora, se a sua vontade é que nós comecemos a ver e perceber perseguição, a minha oração é que o Senhor prepare os nossos corações, nosso espírito, como a sua palavra diz mesmo, nas palavras de Jesus, né, que
Ai daquelas que estiverem grávidas, Pai, dê sabedoria para essa geração, para entender os tempos, discernir os tempos, porque os dias são maus, e seguir na direção que o Senhor entregar para nós. A nossa oração é que o Senhor abrevie esse tempo. Claro, ninguém quer sofrer. Abrevia esse tempo, abrevia o tempo dos nossos filhos, que nós possamos experimentar o Seu reino aqui na terra e vivermos paz. Essa é a nossa oração. Mas no fundo, nós queremos te pedir que o Senhor nos prepare, para que quando a Sua vontade e não a nossa vontade seja feita e essas coisas precisem se cumprir, que nós estejamos preparados e demos um bom testemunho da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Deus te abençoe. Que você tenha uma boa semana. E nós nos vemos nas próximas oportunidades, seja nos grupos de conexão ou na quarta-feira aqui, 7h30, se você puder vir, ou domingo que vem. Até! Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela, e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.